Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Quem sonha em comprar um carro popular pode ter desconto entre R$2.000 e R$8.000. E para quem quer renovar a frota de ônibus e caminhões, esse desconto começa com R$33.000 e pode superar os R$90.000. As medidas com incentivo para a indústria automotiva fazem parte de um pacote de ações econômicas lançado nesta segunda-feira pelo governo federal. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. O governo federal anunciou nesta segunda-feira o pacote de medidas para diminuir os preços dos carros populares. As medidas se estendem também à compra de ônibus e caminhões. O pacote é de R$1 bilhão e 500 milhões de reais. O desconto para carros de passeio vai variar de R$2.000 a R$8.000, entre R$ 33.600 e R$ 99.400 para ônibus e caminhões. Idealizado inicialmente para baratear apenas a venda de carros novos de até R$ 120 mil, numa tentativa de resgate ao chamado carro popular, sofreu alterações para abranger caminhões e ônibus. A medida terá um prazo de 4 meses e, com a mudança, o valor do bônus será aplicado na nota fiscal ao consumidor e compensado depois pelas montadoras no recolhimento dos tributos. A inclusão de caminhões e ônibus no pacote representa um incentivo para a indústria automotiva e representa uma espécie de contrapeso à antecipação da desoneração no preço do diesel, que estava prevista para janeiro de 2024, mas deverá entrar em vigência no mês de setembro deste ano. Em 90 dias, o governo vai voltar a cobrar em tributos por litro do diesel 11 centavos dos 35 centavos que haviam sido desonerados. O restante da cobrança começa no mês de janeiro de 2024. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O pacote de medidas econômicas voltadas à indústria automotiva, jornalista Beto Almeida, tem pelo menos R$1,5 bilhão de incentivos, sendo 300 milhões de reais para a compra de ônibus, 700 milhões de reais para a compra de caminhões e terá vigência durante 4 meses. Com essas medidas, o governo federal tenta garantir a milhares de empregos no setor automotivo, na indústria automobilística e, ao mesmo tempo, incentivar a compra de carro zero por milhares de brasileiros. É um pacote que chega e traz ânimo para quem sonha em renovar a frota de ônibus e caminhões e também comprar o carro novo. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Bom, o programa foi repaginado, né, Luzenor? Daquela proposta inicial que era de favorecer a compra do carro de entrada, como se diz, que é aquele carro, primeiro carro que a pessoa costuma comprar, o carro mais popular, e ter um incentivo para isso. O governo diz que atendeu, na realidade, a críticas de outros setores da indústria automotiva, alegando, por exemplo, que incentivar apenas a aquisição do carro popular para pessoas físicas iria contra, inclusive, as metas do governo de reduzir poluição, de reduzir a questão do trânsito, e que isso só seria possível se também incluísse o incentivo para renovar a frota de caminhões e de ônibus, e principalmente, logicamente, dos veículos mais velhos. E foi isso, então, que o governo fez. Na realidade, é o seguinte, o projeto acabou adquirindo um outro formato. É muito bom nesse aspecto da retirada de caminhões, porque, olha só, o projeto trabalha da seguinte forma: você tem um caminhão que tem aí 20 anos de uso, um ônibus que tem 20 anos de uso, você faz a sua proposta de adquirir o novo veículo e tem, Luzinor, que levar aquele ônibus velho e o caminhão para o desmanche. Não adianta enrolar.
só compra o carro, o novo caminhão e o novo ônibus, se já entregar o comprovante de que o caminhão foi realmente para o desmanche. É uma forma boa, porque muita gente pode dizer assim, já adquiro um caminhão novo, vou ficar com um velho nas ruas. Esse é um lado positivo. E isso vai naturalmente incentivar, sim, a indústria automotiva nesse segmento de transporte diferenciado, transporte passageiro e o transporte de carga, que são os caminhões. O Beto, outro aspecto... Antes de você entrar no outro aspecto aí, dizer que nesse pacote eu comecei a falar sobre o incentivo de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que serão divididos da seguinte forma. Previsão inicial de 500 milhões de reais por conta da inclusão dos caminhões, mais 500 milhões para automóveis, são 700 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de reais que o governo está abrindo mão aí em termos de incentivos fiscais, mas ao mesmo tempo o governo vai atrás dessa conta para arrecadar pelo menos 3 bilhões de reais com o fim da oneração dos tributos federais sobre o diesel, né? O preço do diesel já volta a subir de forma parcial no mês de setembro. E a outra parte do final da oneração dos tributos federais sobre o diesel fica para janeiro de 2024. Exatamente, Luciano. Isso aí, inclusive, o governo já tinha anunciado, né? Porque hoje é o seguinte, tem uma legislação federal que diz que não dá para conceder mais incentivo fiscal sem você criar uma contrapartida de recompensar a não arrecadação de receita por conta dessa, vamos dizer assim, dessa cortesia que o governo está fazendo. Então, esse programa, na realidade de renovação da frota, ele envolve a liberação, vamos dizer, a não arrecadação de tributos de 1,5 bilhão de reais. O governo disse que só com a questão do retorno da cobrança dos impostos federais sobre o óleo diesel vai fazer com que ele recupere 3 bi. Então ainda vai ficar 1,5 bilhão de sobra. A questão aí todinha, Luciano, é o seguinte, é que olha só, para os carros populares só vai ficar 500 milhões de reais. Tá certo? Daquele 1,5 bilhão, ficam 500 milhões disponíveis. E tem um fato que eu achei também interessante, olha, não tem mais prazo. Em carros populares, você tem uma redução entre 2 mil e 8 mil reais em relação à tabela que estava em vigência até ontem, porque a previsão é que esse pacote já comece a valer a partir de hoje. Vamos saber se na conta final, realmente, Beto Almeida, quem vai comprar um carro popular terá esse desconto. Esse é o ponto, Luciano. Inclusive a Anfávia, que é a que reúne o segmento do setor automotivo, vai conceder coletiva hoje, vai avaliar exatamente o impacto dessas medidas, vamos ver como é que o setor automotivo recebe isso e principalmente vai apresentar os números da venda de automóveis novos no mês de maio, que a gente já sabe que houve uma queda brutal, porque muitos deixaram de comprar o veículo, aguardando então o lançamento dessa proposta do carro popular, mas que mudou de foco completamente, porque agora o incentivo maior é para caminhões, renovação da frota de caminhões e também de ônibus e vans. Aí vem a grande questão que a gente coloca aqui, é exatamente isso, Luzidor. O carro popular, como se diz, você já disse bem, o desconto é no máximo 8 mil reais. E o governo disse que não vai ter essa história mais de dizer assim, olha, serão por 4 meses. Não. Que vai estar é o seguinte, é 1,5 bilhão de reais, sendo daqueles valores em que você já citou, 300 milhões de reais para financiar, para ajudar na compra dos ônibus, 500 milhões para os carros, 700 milhões para os caminhões. E o segundo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o seguinte, quando chegar o período, vamos supor assim, em 15 dias, a indústria automobilística vendeu os 500 milhões para carro popular, acabou. É 15 dias, só deu para 15 dias, é 15 dias. Isso... enquanto tiver estoque de dinheiro, no caso, não é nem estoque de carro, viu, Marcos? É estoque de dinheiro, 500 milhões. E qual é o lance que o governo pensa aí que pode realmente dar certo? É que ele diz que isso vai incentivar, Lucidor, a concorrência entre as revendedoras de veículos. Porque imagine você o seguinte, que uma determinada revendedora ela sabe que só tem aqueles 500 milhões ali para ela vender o carro popular mais em conta. O que é que ela vai fazer? Ela vai entrar numa concorrência com as outras para poder atrair o consumidor. Então pode ser que daí a gente tenha descontos até um pouco superior a esses 8 mil reais ou, quem sabe, melhores condições de financiamento, porque tem isso também. Para bancar esse conjunto de medidas, o governo federal vai antecipar a volta do imposto sobre o óleo diesel. Dos 33 centavos de imposto por litro do diesel,
11 centavos por litro voltarão dentro de 90 dias. O restante voltará em janeiro, ou seja, com essa volta da oneração sobre o preço do diesel, o governo tem uma estimativa de arrecadar 3 bilhões de reais, o dobro do valor desses incentivos que estão sendo dados nesse momento. Então, quem está sonhando com um carro popular, jornalista Beto Almeida, é melhor correr. E se tiver dinheiro para pagar à vista, melhor, mais vantajoso ainda. É a única forma que eu vejo de ser mais vantajoso, Zeno. É Olha aí exatamente a Camila essa compra vibrando, à Beto Almeida. vista. Porque Camila no Marcial. financiamento eu não sei como é que fica. A não ser que, de repente, não foi dito ontem, mas os bancos, principalmente os bancos oficiais, criem linhas de créditos mais atrativas. Também tem isso. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem mais um desdobramento dessa agenda marcada pelo lançamento de programas. Com olho nos consumidores endividados, o governo lança o Desenrola. E também dentro do bate-papo político, daqui a pouco, Beto? Vamos conversar, Luciano, sobre a movimentação política dos partidos para as eleições de 2024. Tem aí Eudoro Santana cotado para assumir a presidência do PSB aqui no Ceará. E Roberto Cláudio dizendo o seguinte, que o PDT está aberto a diálogo para as eleições do ano que vem. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.